Olá! Mateus 3,17 quer ser nossa palavra inicial neste Café com Palavra. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Este é o meu filho, meu filho. Uma expressão de pertencimento, uma expressão de vínculo, uma expressão de relacionamento, de ligação, uma expressão de identidade. Assim também é uma expressão de dizer: este é o meu filho, uma expressão de orgulho, de graça, mas também de compromisso. Este é o meu filho. Esta fala de Deus para Jesus em seu batismo é uma fala que diariamente nós precisamos ouvir. Esta fala de Deus dizendo: você é meu filho, você é minha filha. Pertencimento, compromisso do Pai conosco, orgulho do Pai, alegria do Pai em nossa vida, ligação e identidade. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Café com Palavra. Vamos falar hoje sobre identidade de filho e de filha e identidade de servo. Eu quero convidar você para, a partir dessa palavra de Mateus 3,17 que Jesus ouve do Pai, ele a ouve antes de começar o ministério, ou seja, é uma afirmação incondicional, não está condicionada a algo que Jesus fez. Essa afirmação dessa forma e outra se repete 9 vezes em relação a Jesus nos evangelhos. O Pai afirma Jesus em sua identidade. Então, em Jesus, nós temos um modelo de relacionamento de Jesus com o Pai. João 17, no último versículo do capítulo 17, diz que Deus nos ama com o mesmo amor que Ele amou Jesus. Que lindo isso! Então nós somos amados e amadas com o mesmo amor do Pai, o mesmo amor que Ele amou Jesus. Não há uma separação, filhos adotivos, filho gerado como Jesus é, unigênito, único gerado de Deus, e nós filhos por adoção, diz Romanos. Deus nos ama com o mesmo amor. E este amor é o amor que nos ama olhando para nós como filhos queridos, filhas queridas, filhos que nós nos tornamos quando aceitamos Jesus. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, João capítulo 1. E este relacionamento com Deus nos dá identidade de filhos e identidade de filhas. Mas o que são características de um verdadeiro filho, de uma verdadeira filha? Então eu quero olhar com você João 5, 19, 20, o primeiro versículo, parte A. E Jesus lhe deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o filho também faz. Pois o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Quero convidar que você volte esse texto, João 5, 19 e 20, algumas vezes esta semana, como uma caminhada com Deus. E se você tem a Bíblia de Estudo Discipulado da Sociedade Bíblica do Brasil, com as anotações do David Cornfield, procure olhar as anotações que tem de estudo neste versículo. Verdadeiro, primeira característica, fala a verdade, eu lhes digo verdadeiramente. Filho tem a característica de falar a verdade, mesmo no meio de conflitos e ameaças. Por que Jesus está dizendo isso? Os versos 16 e 18 nos dão um contexto onde Jesus diz: em verdade vos digo. Como filho de Deus, Jesus fala a verdade. Mesmo ali no contexto de ameaça dos fariseus, porque João 5, primeiro versículo e seguintes, vai falar que Jesus cura aquele paralítico no tanque de Betesda.
Quando ele cura esse paralítico não sabe quem é Jesus, os fariseus querem saber quem o curou. Então, quando Jesus se encontra com esse paralítico curado agora lá no templo, ele sabe que Jesus é aquele quem o curou, Jesus o Nazareno. Agora os fariseus já ficam sabendo e vão confrontar Jesus como ele faz isso num sábado. E Jesus diz, João 5,17, o meu Pai está trabalhando até agora. E esse é o contexto. O Pai está trabalhando e Jesus se junta ao Pai. Então, mesmo na situação de conflito, Jesus fala a verdade. Não podemos ter medo do confronto, ou ocultar a verdade, ou ficar com meias verdades. Uma característica de um filho de Deus é falar a verdade. Segunda característica de um filho de Deus, uma filha de Deus, verdadeiros filhos e filhas de Deus, é dependência total. Jesus diz, o filho não pode fazer nada de si mesmo. Nada de si mesmo. Nada de si mesmo. Isso significa nem isso aqui. Nada de si mesmo. Total dependência. Em João 15, Jesus vai dizer que se permanecermos nele e suas palavras permanecerem em nós, nós vamos dar frutos. Sem ele nada podemos fazer. Então Jesus nos dá um modelo de dependência com o Pai. Agora ele diz, nada eu posso fazer, o filho não pode fazer nada, só pode fazer aquilo que vê o Pai fazendo. Em João 15 Jesus diz que nós não podemos fazer nada sem ele. Se queremos frutos que permanecem, nada sem ele. Por um lado, isso nos traz uma limitação tremenda, dependência. Por outro lado, nos traz um descanso maravilhoso. Que onde estamos envolvidos com uma convicção divina, envolvidas com uma convicção divina de que Deus está nesse negócio, a certeza que vai ser concluído, a certeza que vai dar certo, a convicção divina de que o poder de Deus está atuando, mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário, podemos andar por fé. Por quê? Porque temos convicção divina como filhos e filhas amadas que Deus está ali. Por quê? Porque o Pai mostrou que Ele está trabalhando ali e Ele me juntou a Ele no que Ele está fazendo. Então é Ele quem está fazendo. Eu não posso fazer nada de mim mesma. Então, segunda característica, dependência total. Terceira característica de um verdadeiro filho de Deus, filha de Deus, são olhos espirituais. Discernir. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Então, eu preciso discernir onde Deus está trabalhando e me juntar a Ele no que Ele está fazendo, perceber onde Deus está trabalhando. Haviam muitos paralíticos para Jesus curar naquele tanque, mas Ele curou aquele que o Pai já estava curando. Então eu tenho muitas demandas ao meu redor, mas não são todas que Deus me chama a me envolver. Não são com todas que Deus quer que eu me envolva. Eu preciso discernir, porque a grande astúcia de Satanás é que eu me envolva com muitas coisas boas e nobres, mas não exatamente com aquelas excelentes que Deus quer que eu me envolva. Então eu estou entulhada em minha agenda com muitas coisas por fazer e não tenho energia, paixão e tempo para fazer aquilo que justamente o Pai quer que eu me envolva para fazer. E então, quarta característica de verdadeiros filhos de Deus, a partir de João 5, 19 e 20, é a parceria divina. Porque o Pai faz, o Filho também faz. Que lindo! Então, nós podemos entender, João 17, Jesus diz, eu consumei a obra que tu me deste para fazer. E ele vai continuar dizendo, eu revelei o teu nome àqueles que tu me deste, João 17, 6. E eles agora conhecem a tua palavra, conhecem a ti. Então, há uma parceria, Deus está trabalhando e Jesus se junta a ele, aquilo que o Pai faz, ele também faz. Então, nós precisamos discernir onde o Pai está trabalhando e entender aquilo que já antes mencionei. Eu não estou sozinho. O crescimento é Deus quem dá, não sou eu.
Eu preciso plantar e regar, 1 Coríntios 3:6. Eu preciso plantar e regar. O crescimento vem de Deus. Então eu não preciso me desesperar de ninguém. Eu preciso me concentrar em lançar as sementes. Eu preciso me concentrar em fazer com excelência aquilo que eu estou discernindo de Deus que eu devo fazer na vida da pessoa. É Deus quem está gerando crescimento nela. É o Espírito Santo quem convence do pecado. E eu preciso me juntar a Deus, é o Espírito Santo, naquilo que Ele está se movendo na vida da pessoa. Para isso, eu preciso discernir. Aqui vem a próxima característica. Os propósitos divinos. O pai ama o filho, então ele lhe mostra o que ele faz. Há propósitos divinos na vida das pessoas. Romanos 7 vai dizer que nós podemos viver uma vida de derrota e muitas vezes derrotados pelo pecado. Não necessariamente nós podemos ver uma vida marcada pela derrota e sempre sermos derrotados pelo pecado, mas podemos também dizer não ao pecado. E eventualmente pecar e experimentar o perdão de Deus, que Romanos 8 vai dizer que a graça de Deus agora atua em nós e não precisamos viver sob o domínio do pecado. Então, muitas pessoas quando chegam até nós e Deus está trabalhando nela, o mover do Espírito é levá-las a um profundo quebrantamento. Quebrantamento, arrependimento, porque estão em pecado. Então, para essas pessoas eu não vou consolar. Eu preciso confrontar, me juntando ao Espírito Santo que está convencendo elas do pecado. Confrontá-las em amor e ajudá-las a confessar o pecado, a deixar o pecado e a identificar um novo caminho de obediência. Identificando obstáculos internos e externos que estão impedindo ela de obedecer aquela palavra, que muitas vezes pode ser algo profundo na vida dela, como uma crença falsa sobre ela mesma, que ela não dá conta, algo que o diabo tem plantado em sua mente e em seu coração. O mundo, o diabo e a carne. Precisamos entender que nem tudo é uma batalha espiritual. Às vezes é uma batalha que estamos enfrentando na carne por não querer nos submeter, negar a nós mesmos. Então, precisamos agora nos juntar a Deus e discernir se a pessoa está em Romanos 7, confessar pecado e nos juntar a Deus confrontando ela em amor. Ou se ela está em Romanos 8 e celebramos com ela a vitória e ela pode nos dizer com clareza, estou crescendo nisso, nisso e nisso. Em nossos grupos de discipulado temos parado a cada 6 ou 8 semanas para olhar todas as áreas que Deus nos convidou a crescer, os passos práticos que escolhemos para aplicar e olhar se de fato o que isso trouxe de crescimento, porque boas ideias nós temos muitas. Mas nós precisamos aprender a colocar em prática, não só ter boas iniciativas, mas também ter boas acabativas, costumamos dizer, brincando. Então, precisamos ter perseverança para que possamos viver Romanos 8, aplicar diariamente pequenas atitudes de mudança em nossa vida, para colher Romanos 8, uma vida de vitória e mudança em nossa vida de dentro para fora. Ou Romanos 8 fala de um outro momento que também Deus pode nos convidar a viver junto com uma outra pessoa. Por isso, como filhos e filhas amadas, precisamos discernir os propósitos de Deus na outra pessoa. Às vezes ela está vivendo um tempo de sofrimento, que não é derrota, não é pecado, mas um tempo de fraqueza e sofrimento em sua vida. E ela precisa que caminhemos com ela, não vamos poder poupá-la desse sofrimento. Uma grande perda, uma dor, uma doença, uma crise, um deserto. E não necessariamente é pecado, mas é quando o Espírito geme dentro dela, ensinando ela a orar e trazendo ela na presença de Deus. E eu preciso me juntar a Deus. Então, um verdadeiro filho e filha de Deus vai discernir os propósitos de Deus, do que Deus está caminhando na vida das pessoas. Por quê? Porque diz que o pai ama o filho. Então, uma das características de filhos é sermos amados, filhas amadas de Deus. O que vimos em Mateus 3:17. Filhos amados, este é o filho do meu amor, a alegria da minha vida, diz Eugene Peterson na sua versão contemporânea da Bíblia, mensagem sobre Mateus 3:17. Você e eu somos filhos do amor de Deus.
não somos um acidente, não somos um engano, não somos uma anomalia, nós somos perfeitamente filhos e filhas amadas e amados de Deus. Somos a alegria do nosso Deus, que hoje, a partir de Jesus, podemos chamar de Pai. E essas características, falar a verdade, dependência total, termos olhos espirituais para discernir o que Deus está fazendo, sermos parceiros de Deus, parceria divina no que Ele está fazendo, nos percebermos como amados e discernir os propósitos de Deus, Deus mostrando o que Ele faz na vida das pessoas, ou seja, Romanos 7, confessar pecados, quebrantamento, celebrando vitórias de crescimento em Romanos 8, ou Romanos 8, 28 e 29, caminhando com pessoas em seus processos de sofrimento e de dor, que não são de derrota. Queridos e queridas, este é um convite do Pai, para que nós estejamos na casa dele, com sandálias no pé, anel no dedo e vestes de celebração, desfrutando do amor dele, da alegria em sermos seus filhos e suas filhas. Que Deus nos abençoe neste caminho. Um grande abraço.